perfuração do septo nasal. Causas, sintomas e tratamento. A perfuração do septo nasal é uma patologia que afeta o nariz. É um problema que, em alguns casos, pode não causar sintomas. No entanto, também está associado a um alto risco de complicações. Sua incidência aumenta devido ao fato de, entre suas causas, estar o consumo de cocaína e alguns procedimentos cirúrgicos, como a septoplastia. Atualmente, ambas as situações se tornaram mais comuns. A perfuração do septo pode exigir tratamento médico ou cirúrgico. Portanto, neste artigo explicamos tudo que você precisa saber sobre esta condição e como resolvê-la. O que é a perfuração do septo nasal? O nariz é uma estrutura complexa essencial para que o processo respiratório seja realizado corretamente. Possui 2 cavidades chamadas fossas nasais, responsáveis por filtrar o ar. Assim, o ar que respiramos pode chegar aos pulmões mais limpo, úmido e aquecido, o que evita infecções ou lesões. As 2 cavidades são separadas, uma da outra pelo septo nasal. É uma estrutura de cartilagem e osso, que divide verticalmente o nariz. Constitui a parede interna das fossas. Desta forma, ajuda a canalizar melhor a passagem do ar. A perfuração do septo nasal consiste no aparecimento de um orifício. A comunicação entre as 2 narinas dependendo do tamanho do orifício, podem aparecer sintomas mais ou menos graves. Causas de perfuração do septo nasal. A etiologia da perfuração do septo é muito variada. Isso se deve ao fato de que, sendo uma estrutura parcialmente cartilaginosa, é sensível a certos agentes que podem lesar o tecido. Uma das causas mais frequentes desse problema é a realização de um procedimento cirúrgico na região nasal. Pode ser uma complicação após uma rinoplastia, especialmente quando é feita para eliminar um problema respiratório. A rinoplastia é uma cirurgia que permite modificar a forma do nariz, tanto para fins estéticos quanto para melhorar a qualidade da respiração. Por outro lado, de acordo com o manual do MSD, este também pode ser um problema secundário, como consequência de uma infecção ou trauma. Aqui poderíamos incluir o fato de cutucar ou enfiar continuamente o dedo no nariz. Às vezes também pode ocorrer pela colocação de piercings que passam pelo septo. Outras causas deste problema. Outra das causas mais relevantes é o uso de drogas intranasais. Especificamente, a mais associada a essa patologia é a cocaína. Segundo um estudo realizado no Hospital de La Santa Creu e Santipau, esta é uma das origens mais importantes na atualidade. Esta substância faz com que os vasos sanguíneos do nariz se contraiam. Portanto, quando não chega sangue suficiente, o tecido é danificado e pode ser perfurado. No entanto, não apenas as drogas estão associadas à perfuração do septo, mas também muitos medicamentos, como sprays de corticosteroides medicinais, além do uso de oxigênio puro por meio de máscara ou óculos nasais. Finalmente, outra causa dessa patologia é a exposição a produtos químicos ou toxinas. Isso ocorre, sobretudo, em pessoas que trabalham em indústrias ou fábricas químicas. Quais são os sintomas que a perfuração do septo causa? Os sintomas de perfuração do septo dependem do tamanho do orifício. Pode ser muito pequeno, com menos de 1 centímetro, ou chegar a atingir 2 centímetros. Entretanto, quando há sintomas, o mais evidente é o sangramento nasal recorrente.
As hemorragias nasais são chamadas de epistaxe. Podem ser abundantes e alarmantes, porque as narinas são altamente vascularizadas. Em alguns casos, em vez de sangramento, aparece a rinorreia. Este é o termo usado para se referir à coriza. Além disso, é comum a formação de crostas ao redor do orifício, levando a uma sensação de obstrução ao respirar, como se houvesse um bloqueio. Também é comum que essas pessoas sintam dores de cabeça ou no próprio nariz. Outro sinal característico de perfuração de septo é a sibilância. É um assobio agudo, que ocorre durante a respiração, porque o ar passa pelo orifício a cada inspiração ou expiração. Por último, a perfuração do septo nasal pode ter consequências estéticas. Segundo a revista médica Herediana, o nariz em cela é uma malformação que se deve, na maioria das vezes, a essa patologia. Consiste em um nariz com uma ponta nasal mais inclinada. Tratamentos. Existem diferentes maneiras de tratar essa patologia. A escolha depende de quais são os sintomas e do tamanho do orifício. Em muitos casos, uma abordagem médica é suficiente. Utiliza-se uma pomada, feita à base de bacetracina ou mampirocina. É uma substância que reduz a formação de crostas na área do orifício. Pode-se utilizar também uma solução salina, que será administrada como spray nasal. Como a pomada, ajuda a reduzir a formação de crostas e úlceras. Em alguns casos, entretanto, é necessário recorrer à cirurgia. Para isso, utiliza-se um implante de tecido de outra parte do corpo do paciente. Em outros casos, pode-se utilizar até mesmo membranas artificiais para selar o orifício. Outro tratamento cirúrgico. O Hospital Clínic de Barcelona realiza um tratamento cirúrgico alternativo para reconstruir o septo nasal perfurado. Neste procedimento, os cirurgiões usam um retalho obtido do tecido fibroso, que envolve o CRA acento circunflexo NIO, chamado de retalho pericraniano. Em primeiro lugar, é feita uma incisão no couro cabeludo, de onde se obtém o tecido. Logo depois, cria-se uma abertura através do osso frontal. Por essa abertura, o tecido é introduzido até alojar-se sobre a cavidade nasal. Assim, um septo completo é remodelado, e a perfuração é removida. O benefício dessa técnica é que ela é indolor e de rápida recuperação. Além disso, não há cicatrizes, apenas na parte de trás do crânio, que está oculta pelo couro cabeludo. Como se diagnostica a perfuração do septo? Para diagnosticar uma perfuração de septo, é importante que o médico conheça os sintomas e observe a cavidade nasal. Por isso, são utilizados exames complementares, que permitem uma visão clara das fossas nasais. A endoscopia é um dos exames mais usados. Consiste na introdução de um pequeno tubo, que transporta uma câmera pelas narinas. Além disso, através desse tubo o profissional pode introduzir outras ferramentas que ajudam a remover crostas. Durante o procedimento, é possível até obter amostras de tecido. Um estudo publicado na revista de Radiologia explica que a tomografia computadorizada é um dos exames mais úteis para o diagnóstico, principalmente em usuários de cocaína. É possível evitar a perfuração do septo nasal. É importante observar e lembrar que, em muitos casos, a perfuração do septo nasal pode ser prevenida. Isso ocorre porque o problema tende a aparecer como consequência da inalação de drogas ou irritantes.
Por isso, além de evitar esse tipo de hábito, é fundamental proteger as narinas ao trabalhar em indústrias ou fábricas químicas. Além disso, é importante consultar sempre um médico caso apareçam alguns dos sintomas que mencionamos.